Olá, pessoal. O pessoal deve estar chegando. Vamos aguardar. Olá, Elza, tudo bem? Boa tarde para quem está chegando. Olá, Francisco, tudo bem com você? Sejam bem-vindos. Vamos lá. Daqui a pouquinho, né? Estamos 5 horas quase. Roberta deve estar chegando daqui a pouco. Se alguém puder me sinalizar se o áudio tá bom, se me ouvem bem, a imagem também, eu agradeço. Sempre é bom a gente conferir, né? Se tá tudo certinho. Ah, obrigada, Francisco. Valeu, obrigada. Então vamos lá. Hoje o tema vai estar muito legal. Assunto super. Ah, obrigada, Elza. Obrigada. Oi, Andréia, querida. Tudo bem? Opa. Tudo bem, Andréia? Ah, o pessoal tá chegando aí, legal. Muito bom. Oi, Christian. Bom te ver aqui, Andréia. Muito bom, viu? Saudade de você. Queridona. Então, gente, vamos esperar mais um pouco. A Roberta deve estar chegando. Hoje a gente vai falar um pouco mais, né? A Roberta é uma convidada aí mensal, né? Que a gente tem aqui no Minuterapia. Todo mês ela vem. E é sempre um prazer enorme estar com ela aqui. Uma pessoa de grande conhecimento, de grande sabedoria, de uma trajetória enorme dentro da psicologia. É muito legal ter a participação dela aqui. Oi, Adeli, tudo bem? Ai, legal. Eu fico vendo os Halp aqui, já sei que é da turma da Roberta. A Roberta tá chegando. Deixa eu aqui visualizar a Roberta. Falta ela aceitar aqui pra gente começar. Ai, que legal. Ó, tá chegando. Oi, Oi, Janine. Di, tudo bom? Oi, tudo bem? Tava aqui Tudo, dando querida. oi, cumprimentando todo mundo aqui. Tem, É, já tem então. uma turma de Halp. Família em peso, boa. Que bom, Legal, legal, querida. bacana. Seja Uhum. bem-vinda. Tá, hoje estamos, eu não sei como é que tá aí na região de cada um, mas aqui em Foz tá um calor enorme. Tá super quente aqui. Uhum. Mas tá bom, hoje Aqui não tá tem chance calor também, tá um dia bem de bonito. calor. É. Ai, obrigada aqui, ó. Estão desejando ótima live pra gente. Será, com Legal. certeza. Um tema super importante, né? Então, assim, gente, vamos lá, né? Os recadinhos, assim, né? Quem puder compartilhar aí nos aviãozinhos, sempre é bacana, porque daí logo as pessoas já podem entrar e acessar o tema, né? Porque daí o Instagram fica lá marcando lá em cima, né? Mostrando, né, que tá tendo esse tema e tal, né? E aí, então, as pessoas vão chegando e os coraçõezinhos também indicam que a coisa tá indo bem, tá funcionando bem, então podem mandar coraçõezinhos à vontade, tá bom? Então, vamos lá, para quem não me conhece, então, né? Eu me chamo Diané Gonçalves, sou psicóloga, clínica, né? Trabalho com palestras também. E tenho esse espaço aqui, que é a Minoterapia, aos sábados, às 17 horas, né? Então, a gente sempre vai trazer um tema aí relevante, importante para o desenvolvimento humano, né? Para a gente se melhorar e ser mais feliz, né? E aí, eu e a Roberta, a gente está aí seguindo já algumas lives, né? Nesses meses todos aí da pandemia. A gente logo começou, né, Roberta? Com umas Sim. lives aí, uma vez por mês. E a gente vem falando sobre, só para situar o pessoal, a gente falou bastante de vínculo seguro ali, bem no início da primeira infância, falamos de conexão, né? Falamos de coisas importantes, assim, né? De cuidado, né? Aquela coisa bem da criança, do bebê ali. E a gente segue falando do que a gente chama de necessidades emocionais básicas, né? E hoje a gente começa a entrar numa outra parte, né, Roberta, aí das necessidades básicas na infância, que é o que nos dá o suporte, né, o terreno aí para a gente construir a nossa casa adulta, digamos assim, né, fazendo uma pequena analogia. E aí a gente vai falar hoje, vai entrar numa outra necessidade tão importante quanto, né, a de início ali de 0 a 1 ano de idade, que é falar um pouco mais de autonomia, né, dessa coisa da segurança, né, em realizar coisas, né, e que isso começa também lá na infância, né.
Então, essa coisa do senso de competência, digamos assim, o senso de autonomia, né, Roberta? E a gente Isso vai mesmo. entrar hoje nesse assunto, assim, e aí por isso que eu fui interagindo, né? Por que às vezes eu me sinto tão inseguro? Por que às vezes eu preciso sempre de alguém comigo? Por que eu sempre eu acho que eu não vou conseguir sozinho, não vou viver sozinho, não vou conseguir aquele trabalho sozinho, fazer aquele projeto? Então eu fui interagindo com as pessoas aí nesse sentido, porque a gente vai falar mesmo do senso de autonomia e competência, né? E aí Legal. segurança de insegurança. Tá bom, gente? Então, se o pessoal tá aqui elogiando, dizendo que gosta muito do conteúdo, fico muito feliz, Que bom. né? Até aí tá chegando cada vez mais gente, já estamos com um número bom aí de pessoas e, Sim, enfim, verdade. vamos lá, tá? Então é isso, Roberta. Bom, a Roberta também, psicóloga clínica, maravilhosa, trabalha em Florianópolis, né? Super mega veterana aí, né, na área da psi. Então, eu vou, né, hoje ela já trouxe aí tipo uma técnica, né, uma Uhum. vivência simples, mas bem bacana, e aí agora eu vou passar a palavra para ela tocar aí, então, o tema de hoje. Legal, bacana. Obrigada, Di. Bom, o que eu pensei hoje para a gente começar? Pensei em fazer um exercício de imagem, tá? Então, eu sei que cada um tem sua dinâmica, tem uns que assistem a live fazendo alguma coisa, arrumando a casa, né? Outros mais É bem sentados e assim. tal, então cada um com o seu estilo, né? A gente faz E isso, né? boa, é verdade. Mas Quando a a gente... ideia aqui é fazer um exercício de imagem. Então, quem quiser, enquanto eu vou ler um textinho aqui curto, e se algumas pessoas quiserem fechar os olhos, e aí construir essa imagem. A ideia é construir essa imagem para que a pessoa sinta as sensações. Porque é isso que a gente vai falar sobre essas sensações que a gente vai falar no decorrer dessa live de hoje. Pode ser? Então, quem quiser pode fechar os olhos, respirar fundo, né? Quem quiser fazer de olho aberto também é bem tranquilo, é mais só ir acompanhando aqui a leitura e tentando imaginar o que vai acontecendo. Então, eu quero que vocês imaginem uma cena de um adulto com uma criança em uma bicicleta, sem rodinhas. O adulto ajuda a criança a colocar o capacete. Essa criança e esse adulto estão muito entusiasmados com esse momento. A criança sobe na bicicleta e dá a largada, com o adulto a segurando pelo banco. E o adulto corre para seguir o ritmo da bicicleta. Depois de alguns metros, eles param. Ainda com muito entusiasmo, a criança dá novamente a largada. O adulto corre segurando a bicicleta pelo banco traseiro. Confirma com a criança se ela se sente equilibrada. Com a sua confirmação, ele a avisa que vai soltar e solta. No entanto, segue correndo ao seu lado. A criança segue se equilibrando por mais alguns metros com o adulto ao seu lado, até que se desequilibra e o adulto a ampara antes que chegue ao chão. Eles dão muita risada, com o coração acelerado e com muito entusiasmo. A criança pede para continuar. Relata ao adulto a felicidade que está sentindo e eles comemoram. A criança dá novamente partida. O adulto assegura apenas para começar e a criança segue no seu equilíbrio. Sozinha, pedala com entusiasmo e coragem. E o adulto cansado para com as mãos no joelho e a observa, se distanciando. Ok? Então, assim, eu achei bem interessante essa metáfora da gente pensar da bicicleta. Por quê? Né? Porque fala sobre o sentimento ali do entusiasmo, da coragem, do aprendizado, para essa parte do desenvolvimento e para me sentir cada vez mais competente, né? E ter essa sensação de competência. Mas assim, qual que é a relação então do que a gente, né, desse texto com a live de hoje, né? Por que que eu me sinto tão dependente, né? Por que que eu sou tão dependente e me sinto tão inseguro,
né? Uhum. Eu fiquei pensando aqui na metáfora da bicicleta também, sobre a questão do processo. A criança, primeiro quando ela tem o contato com a bicicleta, ela é muito pequenininha, o bebezinho, ele anda na bicicleta na cadeirinha da frente, né? Então, assim, se sentindo totalmente seguro, o adulto faz todo o exercício para ela, né? E ela só usufruindo. À medida que ela vai crescendo, ela não fica muito pesada para aquela cadeirinha da frente e ela vai para a cadeirinha de trás, mas ainda na bicicleta do adulto, né? Então ela ainda depende desse adulto para que as coisas aconteçam, né? Com o tempo, ela sai dessa cadeirinha e ela vai para a bicicleta dela, a bicicleta de rodinha. E agora ela já começa a ter um pouco mais de independência, né? Então ela vai para onde ela quiser, junto ali, né? Mas ainda dependendo da segurança das rodinhas, né? E aí, de repente, a gente tira, né? Se tira essas rodinhas e ela vai sozinha nessa ideia do equilíbrio, né? Da importância do equilíbrio e da independência dela, né? Então, assim, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, ó, o adulto que é dependente, ele não sai da cadeira dos pais, né? A sensação que a gente tem quando a gente atende esses pacientes, né, que tem esse esquema mais da dependência, é uma sensação disso, né? De que essa pessoa não se sente tão insegura, tão angustiada, né? E tão indefesa, como se ela não acreditasse que é possível sair dessa cadeira, né? Ele se Fazer sente sozinha, né, Rô? Poder fazer muito sozinha, né? perfeito. Poder fazer sozinha com as forças dela, com a capacidade dela, né? Isso. E aí, por isso, esse sentimento de incapacidade muito forte, né? Uhum. A pessoa tem essa sensação de incapacidade, e aí, com o tempo, a pessoa tem um senso de infantilidade também muito forte, né? Porque depender do outro me dá uma sensação, porque assim, o que que acontece? Porque na infância é comum a pessoa ser, né, ser o dependente, né, assim, isso é um processo que vai acontecendo. Mas um adulto dependente é uma sensação de que ainda sou uma criança, né? Uhum. Esse adulto mais dependente, né, e que costuma ter esses comportamentos dependentes, ele também tem muita dificuldade para tomar decisões sozinho, né? Geralmente é uma pessoa que busca muito o outro para a tomada de decisão, né? Então, assim, está sempre muito confuso. É como se fosse sabe aqueles gêmeos siameses, né? Então, assim, eu estou sempre grudado com alguém, né? Eu não consigo ter o senso de self, de eu, né? Assim, quem sou eu, essa pessoa não consegue construir, né? Porque ela Uhum. fica ali amarrada, dependente dessa outra pessoa, né? De um modo geral, ela tende a evitar também novos desafios, né? E aí começa a vir a relação, né, sobre a dependência e a insegurança, né? Aquela ideia de Uhum. quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Então, assim, é a dependência que me torna inseguro ou a insegurança que me torna dependente, né? Então, as Sim. duas coisas se retroalimentam, né? Então, e aí essa ideia de juntos somos um só, né? E aí a Uhum. gente precisa ficar atento, porque muito desse discurso ele é estimulado pela família, né? Isso. Então, muitos dos nossos pacientes dependentes, eles, né, chegam porque os pais, né, ou as figuras de afeto, com medo de largar, né? Aquela ideia de que a insegurança nem sempre vem da própria pessoa ou da criança, né? Foi uma insegurança que foi trazida do outro, né? Então, Uhum. eu acredito que você não é capaz de andar de bicicleta sem rodinha, né? Então, Uhum. eu não te dou a segurança de largar, né? E dizer, vai, você consegue, você dá conta, né? Então, assim, Rô, pode desculpa, falar. pode falar. Não, não, vai lá. A criança construir, né, que é a sequência que a gente está planejando, e planejou de conversar, assim, é a sensação, aquela construção, né, psicológica, emocional que a criança cria de que ela tem um amparo, Uhum, né, uhum, uhum. um amparo ali para, né, porque quando eu sei que alguém acredita em mim, eu não sei como é que cada um tá pensando assim, mas eu fiquei aqui viajando na minha infância, nas minhas coisas Sim. de andar de bicicleta,
quando que eu senti que eu tinha alguém me amparando, né? Porque quem estava na bicicleta era eu, né? Claro, perfeito. É, não, é isso Quem mesmo. estava me amparando? E essa coisa do acreditar, né? O quanto essa coisa do modelo parental, né? Dos cuidadores, né? Quem está me Uhum, ajudando a modelar, né? Modelar uhum. a minha, meu psique, né? O que que eu vou introjetar, né? Que eu tenho um amparo que eu não tenho, porque assim, tem É uma diferença. perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Esses pais, eles são fundamentais desse processo de sensação de segurança, né, que a criança precisa. Né? Essa validação de que você é capaz, de que você consegue fazer as coisas sozinho. Né? E claro, e aí a gente precisa ter a noção de que às vezes os pais perguntam, mas quando? Né? Esses dias tinha uma live da escolinha do meu filho. E aí e era com uma psicóloga, e aí o pessoal fala, mas quando? Quando que é que a gente dá independência para o filho? Quando que a gente ainda precisa muito da gente? E na realidade, é o que a gente vem falando aqui, batendo fortemente, né? De a importância de individualizar o caso. Cada um tem o seu tempo. Né? Então, assim, tem crianças que pedem mais. Então, assim, é você jogar junto com a característica daquela criança, né? E aí, claro, e aí os pais precisam ficar atentos quando tem uma insegurança, precisa de um amparo para essa ideia do vai, você consegue, aquela coisa do entusiasmo, né? De Uhum, entusiasmar junto, né? E não uhum, se render ao medo, que às vezes a criança pode estar com um medo muito exacerbado, né? Então, assim, pode não se render ao medo dela, né? E sim. acompanhar, e ir acompanhando, né? Validando isso, né? E o que eu vejo também é que às vezes os pais, né? Por que que esses adultos dependentes lá, né? Por que que a gente vai atender esses adultos dependentes lá na frente? Muitos pais com medo de perder o seu papel, né? Que Uhum, papel? Qual é o meu papel? Né? Então, uhum, assim, e aí eu vou ficando, eu faço, não, deixa que eu faço para você. Não, uhum, tudo bem. Né? E aí eu vou fazendo, e a pessoa não vai exercitando, não vai tendo a sua. Não tem problema, eu pedalo para você. Entende? Não, mas você não tá tão pesado assim. Né? É mais uhum, gostoso. Então, essa sensação também, né? Esses pais que criam uma ideia de um emaranhamento familiar, né? De não deixar o filho ir para o mundo, né? De deixar uhum, o filho, né? Você fica, você é meu, né? É como se o próprio pai cria uma ideia de que para ele ser, né? Ele cria uma identidade de pai e mãe, né? Às vezes a gente vê muito isso no consultório, né? De pessoas que, assim, antes de você ser pai, antes de eu ser mãe, por exemplo, eu sou Roberta. Né? Então, assim, isso. isso vai me acompanhar, né? Eu tenho o meu papel de mãe, mas eu também tenho o meu papel de Roberta. Né? E eu não Uhum, posso esquecer disso, porque se eu fico só no papel de mãe, isso o que que faz? Me emaranha junto com o meu filho. Né? Então, uhum, isso faz com que a gente, né? E essa relação para depois para o mundo, para que essa criança ou para esse adulto poder formar novos vínculos, né? Vínculos saudáveis com outras pessoas, a pessoa fica com uma sensação de que ela não vai conseguir construir. Né? Ela uhum, precisa quais vínculos? Aqueles vínculos primários. Só aqueles isso. vínculos que eu sempre tive. Né? Uhum, Então, assim, ó, é muito sério esse processo de ruptura, né, de importante, né? O papel dos pais, é por isso que eu digo assim, ó, os pais, eles têm um papel muito importante, porque são os adultos na história, né? uhum, Então precisam ficar atentos de que precisam incentivar esse desmame. Né? O que a gente vê muito no consultório é que a gente incentiva os nossos pacientes adultos a terem que fazer esse desmame, né, com os pais, né, de um uhum, jeito inverso, porque esses pais não sim. quiseram largar. Né? Tem uma coisa que me chama muita atenção, sabe, de que o Davi fez aniversário essa semana. E aí todo mundo Uhum, sempre manda mensagem, ai, aproveita muito, é muito bom e tal. E aí eu fico pensando assim, sim, né? E cada fase tem a sua importância, né? E cada sim. fase tem o seu jeito de aproveitar.
né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente fica tão focado só, porque a fase gostosa só é a fase da criança. Não, tem a fase da, né? Tem aquela fase de ser bebezinho, fofinho, que tu tá ali e tal, tem aquele cheirinho gostoso, depois que passa, né? E depois que tu já sai, já vai brincar, depois que vai pra escola, depois que tu chama os amigos, depois na adolescência, né? Que vai sair, que vai ter uma galera. E assim vai, né? Então, assim, se você for acompanhando, né, o seu filho, você vai vendo que tem fases que são maravilhosas e que tu vai acompanhar o teu filho até o fim da vida. Mas para aquilo Uhum. que ele precisa, no momento que ele precisa. E não entregar para o teu filho aquela necessidade lá da infância, sabe? Aquela coisa do pai e da mãe que faz tudo para ele, que bota comida no prato, que dá na boca. Não, Sim. isso já passou. O processo da superproteção, né? Porque é uma intenção de cuidado, tá? E isso é legítimo, né? Ok, mas existe um limite que é importante estarmos atentos, né? Porque esse limite vai faltar lá na frente. É isso que a gente está falando para quem é adulto aqui, né? Porque às vezes, né? Tanto que assim, ou a gente, né? Muitas pessoas que têm filhos ou pretendem ter, ou, né? Estão vivendo, elas, mas como é que eu sou? Mas assim, a gente, quando adulto, a gente poder se reportar também, poxa, mas o que foi de mais, o que foi de menos na minha infância, assim, né? Porque às Uhum. vezes os pais também, eles fazem o contrário também, né? É aquela coisa, até a questão que a gente fala bastante do temperamento, né? Tem criança que nasce com um temperamento mais autônomo, assim, que é mais, né? Perfeito. Mais seguro, mais Uhum, autoconfiante, tem o uhum. temperamento, vem na genética, vem, né? Mas não é por isso que ela, não, que ela de repente tem que ser também, não, ela se vira sozinha. Nossa, se vira sozinha. 2 anos já escolhi a roupa que queria e tal, né? É aquela coisa, nem 8 nem 80, né? Eu preciso estimular e não fazer pela criança, mas também não dar tanta autonomia, porque eu tô falando, eu tava numa live essa semana que eu falava essa coisa, né, Uhum. que os pais, e essa geração tá vindo também muito permissiva, assim, né? Tipo, tudo pode, faz e tal. E a criança também, o adulto, não cria essa identidade, como você falou, né? Que é tão importante Sim. do centro né, de competência, de autonomia, porque também isso é uma falta, né? Quando eu também não tive que me virar tão sozinho que também não sei agora Claro, fazer. perfeito. Que é na metáfora da bicicleta, que é já querer que vai, te vira e vai sem rodinha mesmo e pronto. Aí a gente não precisa botar rodinha. Não, tem um Aí vem a sensação processo do nisso, desamparo, né? né? Aí vem a Isso, sensação do desamparo, perfeito. né? É E isso também mesmo. pode emaranhar, porque daí eu nunca me desvencilho, né? Nunca consigo ter essa independência, porque parece que está sempre faltando alguma coisa para mim, né? Então, Uhum. a superação gera um amparo, gera a questão do emaranhamento, mas a falta também faz a pessoa conectar e não desconectar mais a ponto de virar um adulto saudável, né? Perfeito. Eu acho que Ela tem que... por isso que a nossa palavra principal na psicologia é o equilíbrio, né? Não tem como. Que é isso, tu erra para um lado demais e tu erra para um lado de menos, né? Se tu dá demais, que é isso mesmo, dá demais autonomia, né? É essa coisa. Qual é a relação com o sentimento de medo? Né? O medo faz parte. É importante Uhum. que a criança, né, e que o adulto se relacione com a sensação do medo. E também, às vezes, essa coisa de querer, você é só. A pessoa que só tem. Você é corajosa, você consegue fazer tudo sozinha, você é só Uhum. validada muito nisso, é como se ela não pudesse ter medo. Né? Como Isso. ter medo é errado. Né? Então, assim, Uhum. isso é muito ruim também, porque aí vai lá, pesa para o outro lado. Né? Então, assim, é muito importante mesmo essa sensação de que, ok, tá tudo certo. Às vezes você consegue bem, às vezes você, né? Às vezes tem um pouquinho de medo e faz parte, né? Por isso que é muito importante que a gente se atenha ao processo, né? Que a gente não Isso. fique tão ligada nessa ideia das polaridades. Sabe, esses dias eu tava pensando, por que é tão comum o pensamento dicotômico, né? E o tudo ou nada. Por que a maior parte das distorções cognitivas que a gente tem, né, ou é tudo ou é nada, ou é certo ou é errado. E aí, esses dias Uhum. assistindo um filme com o Davi, e aí ele passa o tempo inteiro assim, mãe, ele é do bem ou ele é do mal? Ele é bom ou ele é ruim? E aí eu fiquei pensando, Uhum. claro, esse é o raciocínio infantil. Né? O raciocínio infantil, eles têm muito forte essa ideia, ou você é bom ou você é ruim, né? Então, assim, e essa ideia da construção, esse meio, é o adulto que vai Uhum. formando, né? Precisa de mais cognição mesmo, né? Para poder ir elaborando isso, né? De que existe Uhum. emoções meio a isso, né? De que não existe É o todo do processo. bem e todo do mal.
Não existe sucesso ou fracasso, né? Existe Perfeito. sucesso e fracasso, né? É isso Né? mesmo. Essa coisa, né? E aí, Funciona e não funciona. Não, funciona às vezes, não funciona às vezes. perfeito, é isso mesmo. E aí a importância, né, do aprendizado do adulto para mostrar esse processo meio, né? Porque é a gente que precisa ir mostrando aos poucos, né? Ah, o que que é? O que que é alguém que é do bem, mas que faz coisas erradas, né? Então, assim, você vai mostrando o que está no meio, no processo. Mas uma E que coisa a pessoa também. é boa, mas ela erra, né? Isso, perfeito. É isso aí. Entende? Eu erro e eu posso errar, Posso. né? Eu posso falhar. Porque é isso que pega no adulto, né? Vai ser essa questão de, assim, tudo ou nada, quando fala, não, se eu não conseguir tal coisa, se eu não conseguir aquela vaga, eu sou um fracasso, entende? Então eu já não presto para mais nada, né? Pega Uhum, muito nesse esquema, né, do que a gente está trazendo hoje, que uhum, não dou conta, não sei, não vou conseguir, né? uhum. Então, essa coisa, é a sensação de que eu não deu ainda, né? Eu gosto que a Carol Dweck, né, do livro Mindset, ela fala ainda, né? Ela fala yet, né? Que ela ainda não deu, mas eu posso, porque não existe uma coisa ou outra, um sim ou não. Existe uma construção que eu vou fazendo, né? E que na criança é a mesma coisa, por isso que é tão importante nessa base, né? Mas quando eu sou adulto, eu posso também trazer assim, que eu posso construir esse processo que a gente estava falando, né? Com A gente quer certeza. o resultado, né? A gente quer assim, não, eu Uhum, tenho que dar certo, eu tenho que ser bom, uhum, eu tenho que uhum, conseguir fazer isso, eu tenho que conseguir morar sozinho, eu tenho que... Não, calma, eu vou construir isso. Se isso me faltou lá atrás, está trazendo uhum, esse paralelo, que é importante a gente revisitar o tempo todo, da onde que vem a origem das nossas emoções, que são uhum. mais críticas, né, de mais as nossas dores emocionais, mas a gente entender que Perfeito. hoje a gente pode reconstruir isso, né? A gente pode Uhum, dizer, uhum. construir de uma outra forma emocionalmente. Né? Sim, com certeza. E aí, uma das coisas que eu acho importante da gente pensar sobre, sobre essa ideia da dependência e desse emaranhamento é porque quando a gente começa a pensar em separação, né, em botar limite, o sentimento de culpa vem muito forte. Né? Então, assim, Uhum, como lidar com esse sentimento de culpa, né? Ou até uma sensação de que eu não vou conseguir sobreviver, né? Então, aquela sensação de que eu não dou conta de fazer uhum, isso, né? Então, assim, eu acho que é bem importante a gente pensar sobre esse sentimento que dói tanto, a culpa, né? Que é por isso que foi que eu falei assim, poxa, se a gente enquanto pais, né, ama tanto os filhos, né? Será que eu gostaria que um dia ele sentisse culpa ao querer botar limite nessas relações, né? Para que isso se torne um pouco mais saudável, para que ele possa se desenvolver mais e para que ele possa lançar voos, né? Então, assim, eu acho que sim. fica aí a dica importante assim para a gente pensar. Tá. Tu tinha trazido uma outra frase clássica que a gente fala bastante, eu acho que ela cabe bem também porque a gente está falando, que é essa coisa dessa sensação assim, de a gente poder pensar assim, o que que fizeram por mim, né? Uhum, uhum, Falando dessa coisa do pescar, né? O que que perfeito. fizeram me deixaram pescar. Eu já vim falando isso, mas eu acho Uhum, importante a gente, às uhum, vezes, usar essas frases, né, mais marcantes, que eu acho que muita gente já deve uhum, ter, né, tiveram, vamos ensinar a pescar e não dar o peixe, né? De ter esse raciocínio e a gente pensar como é que foi, né? Será que uhum, pescaram muito para mim? Ou não me deram nem sequer a chance de aprender a pescar, né? né? Eu acho importante. Esses dias eu perguntei isso para uma paciente minha, mas tu acha que pescaram por ti ou te ensinaram a pescar? E aí ela me disse assim, olha, Roberta, pescaram por mim e pior ainda, disseram que se viesse o peixe do outro, esse peixe eu tinha que tomar cuidado, que podia estar estragado. Né? Então, Ah, assim, olha o que tem por trás, né, de não uma conta com metáfora ninguém. como Não essa, conta com perfeito. ninguém. Só conosco, só comigo, né? Então, assim, ó, a base de segurança, entende? Olha como é complexo, porque a base de segurança para essa pessoa é só a família. Né? Então, à medida que ela vai se relacionando, aí tu imagina essa pessoa aí num relacionamento afetivo, um namorado, namorada, né? Como eu vou confiar em outras pessoas? Né? Então, assim, ó, eu gosto da metáfora do pescar, porque para a gente pescar precisa de muita coisa. Né? Primeiro, a gente precisa se organizar para isso. Né? Então, assim, ele fala sobre a importância do processo, né? E também a paciência.
A paciência até pescar, né? Até concluir o resultado, né? Então não é só. E o que é legal, assim, a maioria das pessoas que dizem quando gostam de pescar, né? Que tem muito mais a ver com o entorno do que necessariamente se pegou o peixe ou não pegou, né? O Então, assim, processo. isso mesmo, perfeito. Por quê? Porque Ah, conectou com a sensação que está é, envolvida. Né? E isso é perfeito. importante mesmo, né? E a gente precisa, e é por isso que, de novo, eu volto a falar, a importância, né, dos pais poderem trabalhar isso com os seus filhos, de que tem um processo. Para a gente ter o Uhum. resultado lá na frente, que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que tentar uma vez, vai ter que tentar duas, né? Uma hora vai Uhum. jogar o caniço e daqui a pouco voltou e voltou sem nada, né? Então jogo de novo e assim vai. As frustrações, né? Que a gente vai precisando lidar o tempo todo, né? Porque a gente É, tem, o tempo todo a gente vai ter isso, né? Lidar com a questão do sentimento de fracasso, de não conseguir ainda, é a frustração. Eu sempre digo, né? O adulto saudável precisa saber frustrar-se, né? perfeito, Se é isso não mesmo. souber frustrar, ele não vai ser saudável, É, porque faz parte também, né? Assim perfeito. como a gente se manter contente e satisfeito em vários momentos, né? É Uhum. bom buscar E isso. tu imagina que assim, ó, se os pais pescaram por mim, eu vou criando uma ideia de que eles conseguem, eles que são bons, eles que fazem certo. Né? Então, assim, ó, é Uhum. muito ruim e não tem problema, né? Sim, do pai pescar e mostrar o modelo também, né? O estilo de aprendizagem que a gente chama de modelagem, né? É extremamente importante. Mas é que isso não pode ser sempre. Né? Então Uhum. tem que Uhum. ter a paciência de deixar o outro fazer sozinho, né? Do Perfeito. outro tentar e também validar quando o outro está fazendo, né? Então, assim, e ter paciência durante esse processo. O reforço, né? É muito importante isso. Vem de novo aquele viés do amparo. Eu sei que tem alguém que. Né, a gente pode tirar por nós mesmos, a nossa vivência aqui, né? Aqui, provavelmente, quase, se não for 100%, Uhum. adulto que está nos ouvindo aqui, né? Coisa boa quando alguém chega pra gente e diz que acredita na gente, né? Não, Nossa, como tu faz bem isso? Olha, uma vez eu vi tu fazer aquele negócio, eu achei tão legal. Nossa, que destreza, que capacidade, né? Que desenvoltura. Quem que não gosta de ouvir isso? Porque isso dá um uhum. banho de energia, né? De força Uhum. interna. Imagina uma criança ouvindo isso, né? O Uhum. quanto isso, né? Estabelece uma segurança, né? Uma sensação de que eu sou capaz. É, Que é do que a gente perfeito. está falando, É isso mesmo, né? entende? Ou de ter até É, a figura, né? De, por exemplo, tá. ali no texto que eu li no início, o pai Uhum. segura a criança, né? O adulto segura a criança quando ela cai, né? Então, É. de ter essa sensação de segurança, né? De que vai sozinho, mas eu estou aqui se você precisar. Né? E não eu estou aqui para fazer por você. Não, eu estou para te dar o apoio. Uhum, Não uhum. sei se tu É quer porque dar uma lida aqui, não, é porque que não sei se o o pessoal caminho está interagindo. o caminho Tá. é de um só, né? Então, Uhum, uhum. aqui, eu nunca sei se deve ser a Adele, né, ou é a Adeli. É a Delira, é minha sogra. Uhum, Adelir. Ah, tá, tem um R, tá. Pais inseguros geram filhos inseguros ou a convivência com os outros pode reverter isso? uhum. Eu acho que a insegurança por trás de uma insegurança tem o sentimento de medo, né? Os pais muito Uhum, medrosos. Então, assim, o que que acontece? Eles mostram para o mundo, a forma como eles vão mostrar o mundo para os seus filhos é através dos seus óculos, né? E aí o óculos do medo acaba gerando, né? E aí a sensação de insegurança também vai se fortalecendo, né? e o bom, eu acho que a pergunta dela é bem interessante de a gente tem trazido, né? Que assim, a gente pode sim sempre reconfigurar, né? Claro. Então, é muito importante. O legal é que assim a infância ela leva para um futuro adulto, né? E como é um construto, como é um processo, como a gente está falando desde o início, então eu posso com as outras figuras, né? Com outras experiências que vão, né? A gente pode Uhum. refazer muitas coisas, né? A gente pode reparar coisas, né? E é muito importante, né? A gente falou lá sobre relacionamento amoroso, que um casamento, por exemplo, um relacionamento a dois, ele traz uma baita oportunidade de rever coisas, né? Então, da nossa vida na infância, das nossas relações parentais, né? Então, eu vejo como sempre uma oportunidade de refazimento. Eu gosto muito dessa palavra. Né? É Sim, sempre uma com certeza. oportunidade de delir, né? É isso, sim, a gente Uhum. pode sim
trazer né, esse novo olhar, né, essa nova percepção. O ser humano é capaz de desenvolver isso, né, pela sua capacidade, né, neosináptica, né, de ter novas conexões cerebrais e conseguir enxergar de outra forma, cognitivamente, e isso levar para um outro emocional também, né, dentro desse processo cerebral. Que é uma coisa que o adulto tem que a criança não tem, né? Ela vai direto na emoção, depois é que ela vai decodificando. Nós adultos temos essa capacidade, né? Quanto coisa acontece no cérebro em milésimos de segundos, então a gente tem a oportunidade de aprender coisas, né? E reconfigurar todo o tempo, né? Que bom, né? A psicologia se serve disso, né? É verdade, é isso mesmo. Acho que tem outra aqui, a Tânia Bock, que fala: sempre ouço falar pais que dormem com filhos, ficam inseguros. E os filhos, é isso mesmo? Que os filhos ficam inseguros, né? Essa coisa de dormir e tal. Eu acho legal isso, porque você entra nessa coisa da proteção, né, Rô? Isso, eu acho que, e eu acho que tudo depende da dinâmica, né? Da dinâmica de cada um, do momento de cada um, né? Da criança, o que a criança, se realmente se ela verbaliza que é por causa dos medos, né? Então, assim, bom, é uma boa forma para você poder trabalhar a retirada dos medos a partir de comportamentos, né? Então, assim, se ela dorme na cama dos pais porque ela sente medo de dormir sozinha, sim, é importante que ela durma sozinha, que ela faça o enfrentamento desse medo com o amparo dos pais de alguma forma, né? Mas é muito importante que ela faça um enfrentamento dessa sensação, dessa emoção a partir do comportamento. Mas também tem muito essa ideia de dormir com os pais por causa da ideia do chamego, né? Do me sentir acolhido, do me sentir junto, né? Tem uma série de coisas, assim. Então, na psicologia é muito difícil, assim, as coisas não acontecem muito, bateu aqui, vai cair lá, né? Então, assim, tudo depende do processo. Você precisa fazer toda a avaliação, né? O que tem por trás de determinados comportamentos, né? Eu acho que é importante, e sempre que eu falo muito isso aqui, os pais, né, o adulto precisa se conhecer, né? Se ele pretende ser pai, se ele é pai, enfim, né, cuida de alguém nesse nível, né, lá, você tem que saber assim, porque tem as necessidades nossas de adulto, né, que quando se depara com uma relação de pai e filho, dá problema, porque assim, o que é meu, o que é do outro. Às vezes a necessidade de ter alguém lá super protegido na minha cama, ou, né, ou eu tenho que fazer tudo por ele, não é da criança, é meu, entende? Então é muito importante ver onde é que está a necessidade aí. Né? Porque eu digo, pais sempre devem se preparar para ter filhos, né? Entender um pouco mais essa dinâmica. Conhecer a si mesmo e ver quais são os seus gaps, as suas faltas, as suas brechas emocionais, para resolver, para não passar isso para a criança, porque daí vai virando uma coisa só, né? Tem mais duas colocações aqui que eu vou aproveitar, porque eu acho que são bem pertinentes, né? Uma é o Francisco, ele está falando insegurança na infância por causa de falta de amor e apoio e amparo dos pais. Não é uma pergunta, né? Mas às vezes a questão da falta de amor, o amparo que a gente vem falando, né? Gera essa insegurança, né? Na vida, na criança, na infância e na vida adulta, né? Que é o que a gente falou até aqui. Teve uma outra que, na maioria das vezes, essa codependência na relação pais e filhos se dá por uma necessidade dos pais, foi o que eu tinha falado antes, né? Eu não tinha lido aqui, mas voltando aqui, na maioria das vezes essa codependência, dou a palavra, boa expressão, na relação pais e filhos tem a dar com as necessidades dos pais, né? Então, assim, o que é meu nessa relação? Entende? Porque eu venho com tudo, mas claro que não é consciente. Mas aquela coisa, o que a gente começa a fazer, e a gente, às vezes, não é por aí, não tá, o resultado não está muito bom, para e vê. Olha, será onde é que está? Onde é que é o ponto? Porque não é intencional na maioria das vezes, né? Não estou fazendo porque eu sei que eu estou fazendo, porque não sei. Mas se eu não sei, eu preciso saber. Entende? Então, às vezes isso vai prejudicando o desenvolvimento dos filhos, né? E aí depois a gente vai ter adultos com, né, com questões assim, que às vezes não vão trabalhar também, vão passar para os, né, seus próprios filhos, e aí vai, né? Acho que é importante. Você tinha falado, né? Falou um pouco já da tomada de decisão, né? Que às vezes porque é tão difícil tomar decisões, né? Essa coisa de não querer vulnerabilizar nunca, né? A gente tem uma dificuldade com isso, né? Eu até acho bom que essa palavra ela tá bem mais popularizada, né? Eu acho ótimo, porque assim, como pega, a gente não quer sentir vulnerável em nenhum momento, a gente não quer sentir dor em nenhum momento, né? E também a tomada de decisão para as pessoas que são muito dependentes, elas não foram estimuladas a pensar sozinha.
A outra pessoa pensou por ti o tempo inteiro, sabe? Então, assim, essa coisa... Porque uma dependência, ela sempre vem atrás do... "Ah, deixa que eu penso por você. Ah, deixa que eu vejo pra você. Ah, não, é alguém que responde mais rápido do que... Ah, você gosta disso? Não, não, ele não gosta. Deixa a criança responder, né? Deixa a pessoa responder. Deixa a pessoa respirar. Deixa a pessoa falar por ela. Deixa ela ter autonomia, deixa ela ter o self dela, né? Então, não, o outro já vai e de repente atropela e fala pela outra pessoa. Então, assim, aí depois na hora de tomar decisão, ela, ai meu Deus, queria agora, né? E aí por isso que ela fica buscando sempre o apoio do outro para poder tomar as decisões, né? Ou elas não foram validadas também. É isso. Ou não foi validado, Isso, fala, Rô. né? Porque essa ideia da validação nas tomadas de decisão, né? Mesmo que as decisões não foram as melhores, as mais acertadas, né? Porque o que acontece? Eu tomei uma decisão, duas, e depois, cada decisão, né? Então, assim, que ficam comentando, a pessoa vai se, né, vai se fechando. E aí, de repente, né, não consegue mais tomar decisão porque fica na ideia da exigência, do perfeccionismo, né? Então, assim, eu não posso errar. Né? Então, que é o que a gente está falando aqui, a importância, a pessoa fica dependente e também do acerto. Né? Então, assim, calma, você pode errar, que é o que a gente falou aí desde o início, né? De que é um processo. Né? Então, assim, por isso que as decisões, elas dificultam quando se tem muita exigência. Ou muito, aí pensa, insegurança, medo e pessimismo. Também é uma outra relação que está muito por trás das tomadas de decisão, né? Perfeito. Mesmo. Né? E como a gente ouve isso, né? A pessoa ela não consegue, mas eu tenho que comprar uma coisa. Não, deixa eu perguntar o que que meu pai acha, o que que meu marido acha, o que que a minha amiga acha. Né? Eu tenho que, né? Vou fazer tal coisa, vou fazer uma faculdade. O que que eu faço? Eu faço, não faço? Aí fica às vezes anos pensando. Você não consegue tomar decisões por ela mesma, né? Porque tem que ter sempre alguém ali, né? Para poder dar. Ou porque faltou, sempre digo, né? O excesso, a falta sempre vai dar Sim, problema lá na frente. Eu é falo isso meus mesmo. pacientes isso, essa Uhum, falta sempre vai dar uhum, problema na frente. Porque assim, né, me faltou às vezes a coisa do encorajamento, né, ou mesmo ninguém estava prestando atenção no que eu queria e na minha validação, que é tão importante, né, ou realmente fez demais por mim a ponto de me validar também, né, e uhum. validação é um tema que a gente vai falar nas próximas lives aí pra frente, né, a gente vai falar bastante Verdade. disso. É uma das Uhum, necessidades, a gente vai entrar depois uhum. mais detalhadamente. Eu acho bem legal uma coisa que tu trouxe, Rô, eu tô contando aqui o tempo, mas estamos Legal. bem, tá? Tá, beleza. Tu falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu acho que pega para muita gente. Eu acho que é um assunto bem popular dessa questão da dependência, da insegurança, né, da incompetência. As pessoas que têm uma relação amorosa, né, de namoro, casamento e tal, e elas saem de uma relação e já vão para outra relação amorosa, Uhum, sabe? Elas não têm um uhum, intervalo. Elas não vulnerabilizam, né? Eu tenho um relacionamento, eu já tenho outro, eu saio daqui, né? Aquelas pessoas que vão meio que pulando de galho em galho, assim. Como é que sim. tu vê isso dentro dessa coisa, dessas crenças mais de dependência, esses medos, Uhum, né? uhum, Do desamparo e da solidão? uhum. Tá por trás disso a pessoa que precisa de alguém que cuide dela, né? Ela tem uma sensação de que ela não sobrevive sozinha, de que ela Uhum. precisa do outro. Né? Essas Isso. pessoas, elas vão, eu me sensibilizo muito para essas pessoas no consultório quando a gente escuta, porque às vezes tu fica vendo, tá, mas cadê a pessoa, né? Tu não consegue enxergar o teu paciente, né? Ele não consegue falar dele. Né? A pessoa Hum. está sempre atrás de outras pessoas. Né? A fala da pessoa no consultório, ela começa com ele e de repente já está falando do outro. Né? Então, assim, Isso, aham. os outros estão muito na fala dela, né? E pouco ela mesma. Por quê? Porque a pessoa não precisou sempre do outro, do outro, do outro. E aí, por isso, no relacionamento afetivo, isso acontece também. Então, a sensação de que o outro precisa preencher o vazio que me ficou, né? O que foi preenchido por uma outra pessoa, ou um vazio, né? Então, assim, e aí, eu sempre falo assim, a importância das pessoas de permanecerem um período para que elas possam se conectarem com elas mesmas. Né? O Isso. autoconhecimento, as minhas necessidades, é o que realmente eu busco. Né? Porque sim, se a tua relação é de dependência, às vezes esse conceito de dependência, a gente vê que o pessoal fala, dependência financeira, né? Às vezes a dependência financeira está por trás, só esconde. Não tem nada a ver com dependência financeira. A pessoa tem uma dependência É de uma vida. desculpa.
Isso. Uhum. E aí É também o estrutural, né, preço. Rô? É estrutural, né? Perfeito. Ela que acredita nisso, né? Ela não Perfeito. dá conta. E Vem o no dinheiro, preço, vem na... Mas não é. o preço que a pessoa paga por essa dependência é muito alto, Muito. sabe? De infelicidade, né? O que que acontece? As pessoas entram no autossacrifício, porque eu tenho que fazer tudo que o outro quer, né? Ou eu entro na subjugação, eu me subjugo ao outro, então eu não boto limites, eu não falo nada, né? Ou eu permito relações abusivas também, né? Isso. Então tudo por trás de uma dependência por acreditar que eu não sou capaz, né? E é Isso. A por pessoa isso se que eu digo submete, né? A pessoa se isso. submete, ela fica refém, como diz uma paciente minha, assim, eu me sinto refém o tempo todo, Perfeito. né? E uma coisa que eu acho importante, assim, até dando uma luz, dando um pouco de, né, de mas como é que eu faço isso, né? Da pessoa também entender, assim, ó, que ela pode criar, além dela sentir, né, que ela é capaz e trazer isso sempre em mente, que ela também tem uma rede de apoio. Eu sempre falo isso também para meus pacientes, né? Tem paciente muito fofo que vira para mim, eu tenho você, né? Isso você tem a mim, fulano, quer dizer, eu não tô, né? Então, assim, às vezes, falando da questão do relacionamento a dois, né? Perdi Sim, minha parceira, mas assim, eu não tô sozinho, assim, posso estar sozinho fisicamente, mas eu não estou desamparado, né? Eu tenho uma rede, além de me conectar com o meu, né, comigo mesma, com aquela minha dor, que é tão importante para a gente restaurar e perfeito. curar dores, né? Uhum. Emocionais que a gente sabe que tem a ver com o nosso passado, né? Normalmente tem, né? Mas que eu posso também contar com outras coisas. Eu digo campo de manobra, eu gosto. Então, a gente tem um campo de manobra, e meu campo de manobra, eu posso procurar uma amiga, eu posso fazer uma viagem, eu posso fazer coisas que eu gostava de fazer que eu não estava fazendo, Perfeito. entende? A gente poder contar com isso para não ficar nessa coisa de sempre colocar alguma coisa no lugar para tamponar a falta e não Perfeito. lidar com a falta, Perfeito. né? Que eu acho que é uma grande questão importante da gente falar, porque assim, ó, o dependente, ele tem uma ideia de que assim, ó, para eu ser, para eu ter autonomia, eu preciso ser independente. E isso não é. Isso. E independente como se fosse uma ideia de que eu tenho que ser autossuficiente, tenho que fazer tudo sozinha. E isso não é uma verdade. A gente vive num mundo, né, social, onde a gente conta com as pessoas, né? E aí tu pensa que uma pessoa que é dependente, ela não pode passar de jeito nenhum do 8 para 80. Né? Não pode passar, ela vai, é um passinho de cada vez, né? Então, assim, ó, é muito complexo. E por isso que a pessoa tem a ideia de que, assim, ou eu fico na dependência, porque eu não sei ser independente desse jeito. Calma! A pessoa vai aprendendo aos poucos. É um processo, por isso que a gente vem falando ali desde o início, né? Sobre a importância do processo. Né? Então, assim, Ela vai se que é sim, apropriando dessa capacidade, né, Rô? Ela vai se isso mesmo. apropriando dessas habilidades, né? O importante é não perder o foco e se desligar de si mesmo, né? Que a gente fala Isso. muito na terapia do esquema, que é a coisa do protetor desligado. Não pode desconectar da gente mesmo, né? Então, assim, isso dá uma dorzinha, mas eu tenho que estar sempre voltando, assim, tá? Mas o que eu tenho mesmo que refazer? Eu lá no meu esquema lá de dependência, de invalidação, de me sentir, né, então, vulnerável e não consigo dar conta. Não, eu volto, eu tenho que prestar atenção, né? Então, não podemos desconectar. Mas, ainda assim, não é do 8, como tu fala, eu gosto muito, uso a sua expressão, não é do 0 pro 10, né? Eu tenho que já Isso. pular para outro lado. E se Uhum, não for assim, então não fui bom, não dei certo de novo. uhum, Não, né? Eu vou construir isso, mas não perder o foco em si mesmo, né? Não uhum, entender uhum. que isso está se dando e que é importante se dar, que é importante acontecer, né? Isso. E eu acho importante que o pessoal não esqueça que, assim, ó, por que a gente falou da bicicleta no início, da importância do equilíbrio? Então, esse é o foco. Ninguém está falando aqui em ser independente no sentido de que agora eu não dependo mais de ninguém, eu faço tudo sozinha, Poderoso. então eu sou. Super poderosa. Sabe? Não, ninguém está falando disso, né? Mas também ninguém está falando sobre essa, né? A gente está falando da importância de que a pessoa não fique naquela condição de que eu dependo do outro, de que eu não consigo fazer nada sem o outro. Né? A gente está dizendo sobre a condição de adulto, de que eu posso, que é isso que é o que tu falou, eu posso contar com o amparo das pessoas, mas eu preciso dirigir o carro da minha própria vida. Né? Eu que estou na direção da minha vida. Eu não posso entregar a direção da minha vida para uma outra pessoa. Não tem como. Na Não tem verdade, isso é como. uma ilusão. É. A Diana fala assim, ó, por medo de ficar só, não se permite, a gente não se permite desfrutar os momentos sozinhos, né? Então, por medo, às vezes, Perfeito. dessa sensação de desamparo, viu, Viviana? Eu Uhum. acho que tem a ver com a sensação de desamparo
ou solidão no sentido assim, de estar só, né? Não é solidão, solitário. É assim, eu gosto de diferenciar, até a gente conversou, né, Rô? A Uhum. palavra desamparo, tipo, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém por mim, e estar sozinho às vezes, né? Ou até assim, poxa, nesse momento da minha vida eu queria estar com alguém, ou coisa do tipo, né? Ou tô longe da minha família nesse momento de estar de isolamento social. Mas é desamparo, eu acho que a sensação de desamparo é que ela que dói. E se a gente for olhar, na maioria das vezes, ou se for, sempre alguém tem alguém para Uhum. amparar, Isso né? E mesmo. poder pedir ajuda e poder assim, não, tá, ó, eu tô nesse nível, me ajuda. Sempre vai ter alguém para ajudar. Tenho certeza disso. Uhum. Uhum. Não é aqui um óculos cor-de-rosa, não, sempre tem alguém para amparar. Então nós não estamos desamparados. Isso é muito importante, Uhum. né? Uhum. E a busca do amparo também tem a ver com a gente fazer isso, né? Aí Perfeito. a Adriana também está pedindo dicas para aproveitar o tempo sozinho. Ah. A Roberta, eu pedi para ela trazer algumas coisas para a gente fechar para o nosso tempo aqui. Isso. O que a Uhum. gente pode, então, para fortalecer a autoconfiança e desenvolver um pouco mais essas habilidades sociais, inclusive das interações, né? Que é essa coisa de Uhum. não curtir o tempo sozinho, mas também curtir Uhum. o tempo, valorizar as pessoas que estão perto da gente, né? Uhum. Então, eu Uhum. queria que tu trouxesse para a gente algumas coisas nesse sentido, para a gente validar um pouco mais a nossa autoconfiança, né? A nossa independência, Perfeito. autonomia. Uhum, uhum. Então, eu acho que o foco importante aqui para a gente é essa ideia do equilíbrio, né? Então, trabalhar, entender o equilíbrio nos meus relacionamentos com as pessoas, né? De achar uma base onde eu me sinto seguro e que eu tenha voz, e que eu tenha autonomia para isso, né? Tá. Outra coisa importante são o nosso jeito de pensar, né? Que a gente chama de reestruturação cognitiva, né? Que é de trabalhar mais pensamentos de que sim, eu sou capaz, é possível. Aqueles pensamentos que talvez você deveria ter escutado lá dos teus pais, né? Dizendo, você consegue, tenta mais uma vez que vai dar certo, né? Então, são frases que a gente precisa dizer para a gente mesmo. Né? Então, assim, hoje, se a gente não teve essas figuras, né, afetivas na nossa infância, que a gente faça isso com a gente hoje. Né? Então, que a gente identifique, se eu estou me sentindo insegura para fazer alguma coisa, que eu seja o meu reforçador, né? Que eu fale para mim frases importantes e que me incentivem, que validem para que eu faça. Né? Que eu faça os enfrentamentos, porque o enfrentamento é muito dolorido, né? A pessoa vai precisar fazer esses enfrentamentos com um pouco de insegurança, que é o que a gente falou. O sentimento de insegurança, eu vou fazer o enfrentamento, mas sentindo a insegurança, mas vamos lá, você dá conta, você consegue, né? Ou mesmo o enfrentamento para a independência também tem a ver com enfrentamento comportamental, né? E eu preciso. E aí tem a ver com isso. Tudo bem se você errar. Tudo bem, né? Porque o maior problema do enfrentamento comportamental é o erro, né? E o enfrentamento emocional é não dar conta daquele sentimento. E aí entender que eu posso fazer alguma coisa com o sentimento de medo e tá tudo certo. Né? Eu posso fazer uma live contigo agora sentindo medo. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Não tem, isso não impede, né? Eu acolho o meu sentimento, mas não me rendo ao meu sentimento, né? Outra coisa importante é a exposição gradual da tomada de decisão. Né? Então, assim, eu não preciso tomar uma decisão tão, sabe? Eu vou aos poucos. Eu vou indo aos poucos. É como a coisa da bicicleta, sabe? Então, assim, vai, anda um pouco, tira uma rodinha, tira outra. Né? Então, assim, se a gente for fazendo aos poucos, é mais fácil do que, de repente, quando a gente faz abruptamente. Respeitar, né? Respeitar o próprio Uhum, tempo, né? Isso é um processo da perfeito. autopaixão que a gente fala, né? Eu Isso. sei que eu não tô bem, mas eu preciso passar por isso e respeitar que esse tempo pode ser doído, pode ser um pouco mais moroso, mas que ele tá processando e aceitar, acolher isso. Claro, fazer alguma coisa com a situação que está vivendo, mas é poder acolher, como você fala. Eu acho muito importante esse processo, Uhum. sabe? De É isso aceitar que mesmo. não tô bem, mas tudo bem, eu mesmo assim eu me cuido, eu vou me proteger no sentido do auto. Né? Tolerar o sentimento de ansiedade, né? De deixar, ok. Eu tô ali, eu tô me sentindo ansioso, mas assim, buscar coisas, buscar formas para talvez de aconchego, né, para minha ansiedade, né? Eu digo às vezes um cheirinho bom na casa, né? Um banho gostoso,
Então, assim, coisas que possam... Fazer o que gosta, né, o autocuidado. fazer o que gosta, né? Isso, perfeito. Esse, E se dar eu não momentos de sei... satisfação. Isso, porque vamos pensar que uma pessoa dependente, talvez ela nem tenha muita clareza do que ela gosta, né? Sim. Então, assim, tento começar, eu vou expressar, sabe? Ou testar, né? Às vezes o que a gente gosta é tão simples. Às vezes, quando eu ando de bicicleta e aqui a gente tem um morrinho, sabe? E toda vez que a gente desce de bicicleta, assim, aquele vento no rosto, assim, eu sempre paro assim, nossa, que sensação boa que é isso. É uma coisa simples, mas é você Sim. conectar com aquilo que te faz bem, né? Com aquilo que te faz feliz. Então, as coisas não precisam ser complexas, não precisam ser coisas que o dinheiro te dá, né? Mas coisas que a vida te dá, né? Que aí, né? Que Deus dá pra gente, que tá na rua, né? Então, assim, que é coisa Fácil, simples. né? Perfeito. Outra A gente coisa conectar com essas importante, coisas. Diga, pode dizer. Deixa eu estabelecer ver o os nosso tempo. limites. Estamos aqui 5 minutos, né? Tá. 5 minutos. A Diga importância lá. de saber os limites, né? O Ah, limite com o outro, né? Fazer isso com calma, com tranquilidade, mas saber até onde o outro invadiu o meu espaço, né? Poder falar, poder expressar, né? Essa ideia de identificar os seus limites. Vamos pensar que essa pessoa que é mais dependente, ela tem mais dificuldade de saber esses limites, né? Então, no primeiro momento, vai precisar identificar isso e depois estabelecer. Eu acho que é importante a pessoa ficar atenta aos seus valores também, sabe? O que é importante para mim? Porque quando a gente fala nessa ideia do emaranhamento, às vezes quando a gente vê, a se gente... confunde, né? Isso. A gente se confunde com o outro. Perfeito, é isso aí. Eu não sei quem eu sou, onde é que o outro começa, onde termina, né? Então, assim, aos poucos eu identificando esse senso de que não, mas eu sou assim. E a pessoa identificar que assim, ó, você pode ser diferente também e fazer escolhas diferentes do que os seus pais fizeram, né? E tá tudo certo. Né? Porque geralmente, eu falo muito em paz, talvez o pessoal, nossa, mas por quê? Porque esse é um esquema muito ligado à família, assim, né? O emaranhamento e o dependente, né? Essa coisa da independência são quando os pais não deixam, não empurram, não... Desenvolvimento da autonomia, e, né? Ele é bem na infância e ali no iniciozinho, ali, e é fundamental, né? Isso vai garantir um desfecho melhor ou pior. E nos relacionamentos afetivos muito forte, né, Di? Porque o que acontece? O cônjuge não consegue conectar com o outro. Porque se ele está conectado com a família, então assim, ó, fica uma ideia que assim, ó, ou você emaranha junto comigo e a minha família, né? E aí tá tudo certo, e aí fica aquela bagunça, todo mundo junto ali, né? Mas se o cônjuge não quiser fazer isso, e talvez for um pouco mais saudável, ter noção desse limite, talvez os conflitos se estabeleçam. E às vezes o que acontece? Vira a família de um lado, o cônjuge do outro e o dependente no meio. Né? Ali assustado, o que eu faço? Né? E na realidade, para lá eu vou, né? Isso. Porque emocionalmente está muito apegado ainda àquela primeira base, que é a da família primária, né? Mas ao mesmo tempo quer vivenciar e conectar o relacionamento afetivo com o outro. Né? Então, assim, ó, a mensagem que eu dou para essa pessoa é que, assim, para essa pessoa, conecta com o que você quer. Né? Não tenha medo de dizer para as figuras de origem, para os teus pais, de que tá tudo bem, de que você tem a sua vida, de que você tem o seu sistema, de que você tem a sua, de que você fez escolhas e que eles fazem parte disso também. Né? Os pais fazem parte desse processo. Eles não acabam nunca. Né? Acabam quando morrem, né? Mas até então, esse papel de pai e de mãe vão te acompanhar de eterno. Né? E os pais não precisam ter medo disso, né, Di? Rô, eu vou ter que te encerrar. Tranquilo. Eu quero que a gente, né? Então, assim, eu quero muito te agradecer. Olha, gente, mês que vem a gente vai estar falando de fracasso e vulnerabilidade, que tem a ver também com essa fase, né, na infância. Muito importante. A Rô vai estar com a gente, né? Rô, dia 12 de outubro. Dia da criança. A gente vai ter que... Vamos ver a data. 2 de setembro, tá? Então a gente vai ver isso. Eu quero super agradecer a você. Maravilhosa a nossa conversa aqui. E agradecer as pessoas que
Não comentei todo mundo que falou, mas eu adorei as interações, foram ótimas, tá? Um monte de gente interagiu, perguntou, trouxe ideias, mas a gente não consegue dar conta de tudo mesmo. A gente tentou, né, priorizar o conteúdo tão maravilhoso da Roberta, tá? Então, obrigada a todos, e obrigada para ti também, Rô, de estar aqui com a Obrigada, gente. Di. Obrigada sempre pelo convite. Obrigada ao pessoal que acompanhou também. Muito legal. Também gostei muito das Olha, e pessoal interações. firme, tá? O É, grupo que ficar entrou até o aqui, final, né? É, muito bom. muito Gente, ó, bom. um final de semana maravilhoso para vocês, tá? E semana que vem a gente se encontra. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.